Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que aonde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, algumas verdades básicas que neste dia que celebramos este dia de todos os fiéis defuntos precisam ser lembradas ou até ensinadas para aqueles que ainda não compreenderam. Primeira coisa, nós não estamos celebrando a morte. Nós cremos em Cristo ressuscitado. Estávamos na morte e Ele, assumindo a nossa morte na cruz, foi até onde nós estávamos, venceu a morte e ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar com Ele. Então, por isso é uma celebração de esperança, de expectativa da vida eterna com Deus. Segundo ponto, carta aos Romanos fala que só se vive uma vez e só se morre uma vez. Ninguém fica voltando em outras vidas. Não existe reencarnação. Porque a reencarnação, ela contraria a própria salvação em Jesus Cristo. Porque a lógica de eu voltar em outras vidas seria para pagar os meus pecados. Então Deus não me perdoa, porque eu tenho que pagar voltando. Já até é contradição. E depois, se eu volto e tenho que pagar tudo, sou eu que me salvo e não Jesus na cruz. Então, só se vive uma vez e só se morre uma vez. A partir daí, diz a carta aos Romanos, nós conhecemos o nosso juízo pessoal. Alma de ninguém viva que fica vagando por aí, que Deus não é bagunça. Deus não ia deixar a alma solta por aí vagando. Uma vez que morreu, entrou no domínio em que Deus agora tem o controle da tua alma. Então, Frei, mas viram alma penada. Não é alma penada, é demônio fingindo ser o morto para incutir na nossa cabeça superstição e nos levar para as seitas e nos desviar da fé em Jesus Cristo. Não existe alma penada, visagem, assombração, mensagem de morto. Tudo isso é um engano demoníaco. E nós não estamos aqui também condenando ninguém que acredita nisso. Essas pessoas que acreditam nisso estão enganadas, estão iludidas pela conversa do demônio, que é o pai da mentira. Elas são vítimas. Por isso, nada contra as pessoas que acreditam nisso. E nós também devemos rezar, interceder por eles e querê-los bem. Um outro ponto. Ora, se nós morremos e já recebemos o nosso juízo pessoal, só existem 3 destinos possíveis: céu, eternidade, bem-aventurança, vida eterna com Deus, para a qual nós fomos criados; inferno, o eterno banimento da presença de Deus, que vai arder como fogo, o remorso, o arrependimento de perder
a eternidade com Deus e viver eternamente banido da presença de Deus. Isso vai consumir como fogo eternamente. Inferno. E um terceiro destino provisório, que se chama purgatório, que é o que nós celebramos rezando por todos os fiéis defuntos. Purgatório, purgar, purificar. É a igreja padecente. Como é que funciona isto? A pessoa viveu a sua fé, mas não foi o suficiente para se santificar plenamente. A pessoa não merece a condenação do inferno, mas ainda não está preparada o suficiente para entrar na presença de Deus. Para onde é que Deus manda? Para o purgatório. Está salvo, mas precisa purificar-se para entrar na presença de Deus. E por que precisa de purificação? Vamos entender uma outra coisa. O pecado que nós confessamos no confessionário e que Deus usa o Padre como canal da graça para nos perdoar o pecado apagado não nos condena. O pecado perdoado no sacramento da confissão não nos condena. Mas apesar desse pecado confessado, perdoado por Deus, já que Ele perdoou, Ele não pode me condenar. Mas existe uma consequência do pecado que se alastrou para a minha vida, para a vida dos irmãos e ofendeu a Deus. Então, mesmo com o pecado perdoado, e o perdão serve para eu não ser condenado, existe uma pena a pagar a justiça de Deus e a justiça em relação ao irmão. Eu fiz o mal para alguém. Sim, Deus me perdoou, mas não pense que ficou simplesmente um perdão e ficou tudo bem. O perdão me livra da condenação, mas o perdão vai pedir que eu pague uma pena em relação à justiça devida a Deus que foi ofendido e ao irmão que foi ofendido. Vamos explicar isso para você entender, que é a pena que a gente paga no purgatório, para se purificar, para entrar na presença de Deus. Eu sempre uso esse exemplo. Uma pessoa bebeu, ficou bêbada, pegou um carro, dirigiu embriagado e atropelou outra pessoa. Pecou, mas se arrependeu. Foi lá, confessou e Deus perdoou. Aquele pecado de dirigir embriagado e atropelar alguém não vai condenar a pessoa. Mas ele atropelou uma outra pessoa que passou 6 meses no hospital se recuperando do atropelamento. Quer dizer, Deus perdoou, e os 6 meses que eu provoquei de sofrimento no irmão, como é que fica? Fica por assim mesmo? Não. Os 6 meses que eu sofri, que eu infringi de sofrimento para o irmão, eu tenho uma pena, a justiça de Deus pede que eu pague uma pena por causa desses 6 meses que eu infligi para o irmão, consequência do meu pecado. Entenderam? Eu estou perdoado do atropelamento que cometi, mas a justiça de Deus em relação ao irmão pede que eu pague uma pena no purgatório, porque o irmão foi lesado, foi prejudicado. Então, por isso, a maioria de nós, mesmo perdoados na confissão, vamos ter que pagar uma pena no purgatório para nos purificarmos, para pagar a justiça de Deus em relação ao próprio Deus e ao irmão e podermos entrar na vida eterna. Podermos entrar na presença dele. Frei, então não adianta confessar. Adianta sim, porque se você não confessar, aquele pecado pode te condenar. Pecado confessado não te condena. Pecado não confessado está correndo o risco de ir para o inferno. E o que você paga no purgatório não é o pecado, é a consequência do pecado em relação à justiça de Deus para com o irmão. Porque senão você questionaria
a própria doutrina da igreja e o próprio Deus. Quer dizer que o fulano me fez um mal, o Senhor perdoa e ficou por isso mesmo? Não fica por isso mesmo. Ele perdoa para não condenar, mas eu pago a justiça porque o irmão foi lesado. E é por isso que hoje nós estamos aqui rezando pelos fiéis defuntos que estão no purgatório. Já estão salvos, mas estão pagando a pena dos pecados que eles cometeram, que ofenderam a Deus e ofenderam os irmãos. Eles não se santificaram o suficiente para entrar na presença de Deus logo e precisam pagar essa pena. E a nossa oração que nós fazemos nas intenções da missa, no texto, nas adorações, oferecendo por essas almas dos nossos irmãos falecidos, apressam essa pena, pagam essa pena, ajudam aquela alma a se purificar o quanto antes para entrar na presença de Deus. É por isso que nós rezamos pelos nossos fiéis defuntos. É por isso que você põe intenção na missa. E é por isso que tem o dia de hoje para rezar pelos fiéis defuntos. E esse negócio de 13 almas sabidas e entendidas que a pessoa reza, não existe, é superstição. Porque que diabo de 13 almas são essas que nunca se salvam? E a alma no purgatório não tem poder nenhum de interceder por você ou pedir alguma coisa por você. Muito pelo contrário, a alma no purgatório está precisando da nossa oração e da oração dos santos no céu para se purificar e entrar na presença de Deus. Então, a alma de ninguém intercede por ninguém, porque a alma precisa da oração. Porque uma vez que morreu, agora acabou aquele tempo de liberdade que nós tínhamos para escolher Deus, para nos convertermos, para fazer o bem e participar da eternidade. Agora estamos totalmente diante da justiça misericordiosa de Deus e do seu poder e da sua autoridade. Uma vez mortos, acabou o tempo de conversão, acabou o tempo de conseguir algum mérito diante de Deus. Então, alma nenhuma no purgatório reza por nós, somos nós que rezamos por ela. Alma nenhuma no purgatório intercede por nós, somos nós que intercedemos por ela. Então, por isso não existe 13 almas benditas, sabidas e entendidas. Isso é superstição. O católico tem que parar de colocar esse tipo de intenção na missa. Tem que se informar, tem que estudar a doutrina, para não estar rezando bobagem, para não estar perdendo tempo com intenções que não são autênticas, nem verdadeiras e nem fundamentadas na fé. Então, hoje, estamos aqui rezando pelos nossos falecidos, para que eles, os que estão no purgatório, possam, com as nossas orações, ter essa pena paga no purgatório, pena à justiça de Deus e aos irmãos, essa pena abreviada pelas nossas orações, para que eles entrem na eternidade junto com Deus. E eu não sei se é boa, se é má notícia que eu tenho para lhe dizer, que a maioria de nós vamos passar pelos purgatórios. Porque a maioria de nós, infelizmente, não consegue deixar Deus nos santificar o suficiente para entrarmos na presença de Deus. É possível viver uma vida de santidade e já entrar direto na eternidade. Os santos foram assim. É por isso que os santos são apresentados para nós como esse exemplo, esse estímulo para que nós nos deixemos santificar. Porque se eu me deixo santificar pelo amor de Deus e pela verdade de Deus, se eu me deixo converter, eu não preciso passar nem pelo purgatório. Isso também é possível. Mas para a maioria de nós, passaremos. E eu já vou dar graças a Deus se eu for pego aí no purgatório, na repescagem, já está salvo. É só uma questão de pagar a pena. Então, por isso nós devemos rezar pelas almas do purgatório. Porque um dia nós vamos precisar da oração daqueles que estão vivos também por nós lá no purgatório para entrar na presença de Deus. Né? Então, tenhamos sempre essa caridade de rezar pelas almas do purgatório, especialmente pelos nossos parentes e amigos. E tenhamos a firme esperança na ressurreição, na vida eterna que Deus nos oferece.
No mais, é importante que nós, diante da morte, não nos desesperemos, mas sempre confiemos que a última palavra é de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou para que nós também morrêssemos e ressuscitemos com Ele. Agora, precisamos ter o cuidado de ter uma vida de conversão. Essa vida é uma grande preparação para a eternidade. Cuidado para você não desleixar do seu processo de conversão, para não ficar de fora, para não perder o céu e para pelo menos entrar no purgatório, porque aí já está garantida a salvação. Porque se eu não me converto, se eu não busco a Deus, eu mesmo estou me condenando ao inferno. Porque se eu passo a vida inteira afastado de Deus, na eternidade, quando eu for prestar conta com Ele, Ele só vai confirmar o que eu fiz a vida inteira, afastamento. Agora, se eu passo a vida inteira me aproximando dEle, na eternidade Ele vai confirmar o que eu fiz a vida inteira. Busquei estar próximo dEle. E Ele vai me conceder a graça de estar próximo dEle na eternidade. Vida, bem-aventurança, felicidade eterna, que nós chamamos de céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.